Se você tiver a Bíblia, eu vou convidá-lo a abrir, ou a Bíblia impressa, ou em qualquer formato que você tiver. Vou convidá-lo a abrir no Evangelho de João, no capítulo 13. Durante essas semanas, desde o mês passado, nós estamos nessas reflexões sobre esse tema e essa questão: que rei sou eu? Uma pergunta que o Senhor nos faz a nós aqui dessa igreja. Essa pergunta não é feita nas Escrituras. Jesus fez a pergunta para os seus discípulos sobre o que é que os homens dizem a meu respeito e o que é que vocês dizem a meu respeito. Mas Ele faz a nós. Nós entendemos isso aqui na igreja. Nós, como a liderança e os presbíteros dessa igreja, temos orado e temos buscado a direção e temos entendido que nesse momento o Senhor faz a nós essa pergunta, porque nós queremos refletir naquilo que significa o reinado dEle para as nossas vidas. Nós falamos do reino, nós falamos do domínio dEle, mas como é isso? O que isso representa de fato para nós? Que rei Ele é? Então, esta é a sexta reflexão, ou sexto sermão desta série de reflexões, e nós temos visto no Evangelho de João, e temos retirado então alguns retratos desse Evangelho de João, falando sobre esse Rei Jesus. E no capítulo 13, eu vou ler aqui na Almeida, século 21, dos versículos 1 a 17, nós vamos ver mais um retrato desse Rei Jesus. Diz assim, versículo 1: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, Senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos colocamos diante de Ti nessa noite aqui, e pedimos que o Senhor que inspirou esta palavra e que a preservou para que ela chegasse a nós, use-a em nossas vidas. Fale conosco, nos instrua, nos corrija, Senhor, nos exorte e nos console, que possamos sair daqui edificados por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos na série então, Que Rei Sou Eu, e aqui nessa porção do texto nós encontramos um retrato lindo deste Rei Jesus. O livro de João é dividido em pelo menos duas grandes partes. Temos o prólogo e depois temos duas grandes partes. A primeira delas é a parte dos sinais. Esse é o livro dos sinais.
João fala dos sinais que Jesus fez para que o mundo pudesse conhecê-lo e crer nele, e crendo nele pudesse ter vida eterna. Então, o prólogo no capítulo 1, dos capítulos 2, começando com o primeiro sinal lá em Caná, na Galileia, até o capítulo 12, a gente encontra esse livro dos sinais. E aí, no capítulo 13, o capítulo 12, na verdade, é um capítulo de transição. No capítulo 13, a gente entra naquilo que Johann Konings chama de o livro da glória. Porque, a partir desse momento, Jesus está para ser glorificado. E nós já falamos sobre isso. Essa glorificação de Jesus envolve a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição e ascensão. E aí Jesus está aqui agora para ser glorificado. Ele faz alusão disso, ele faz alusão desse momento, dessa hora. Chegou o momento, chegou a hora da sua glorificação. E é justamente então nesse livro da glória, ou no início do livro da glória de João, que a gente encontra essa cena tão linda que está diante de nós aqui, que muitos de nós que conhecemos a Bíblia e o Evangelho, ficamos maravilhados diante dela. Nesses versículos nós podemos dizer que Jesus responde aqui, que rei ele é. Ele diz quem ele é e que tipo de rei ele é. Nos versículos 13 e 19, ele fala quem é. Ele diz assim: vocês me chamam de mestre, senhor, e fazeis bem, pois eu sou. E este eu sou, para não ter dúvida alguma, no versículo 19, ele diz novamente que tipo de eu sou se trata. Digo-vos isso desde já, para que, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então Jesus é Senhor e Mestre. Os discípulos o chamam assim, os discípulos o tratam, evidentemente, se eles são discípulos, se eles são seguidores, eles o tratam de mestre. Mas mais do que mestre, eles já estão percebendo que Jesus tem uma característica, um caráter sobrenatural, divino, messiânico, portanto eles o chamam de Senhor também. Jesus diz que ele é Senhor e Mestre, sim, e ele é o eu sou. Esse é um termo usado, uma expressão usada por João no seu evangelho diversas vezes para falar de Jesus. Ele é o eu sou, e quando João está falando disso, e quando ele usa essa expressão acerca de Jesus, ele está remetendo à divindade de Jesus, ao eu sou, a esse nome de Deus que Jesus traz, o eu sou. Então Jesus é Deus. Jesus é Deus feito carne. Jesus é Deus no meio dos homens, ele é mestre e ele é Senhor. E o que esse Deus encarnado faz? Versículo 4 e 5 diz que ele levantou-se da mesa, na qual ele estava sentado com os seus discípulos para cear. Essa não é a refeição da Páscoa, porque isso acontece antes da Páscoa. Então não é a refeição da Páscoa que eles estão participando, mas é uma ceia, é a última ceia. Jesus sabia que a Páscoa, ele seria o Cordeiro Pascual. Ele seria entregue como Cordeiro de Deus na Páscoa. Então ele, antes da Páscoa, ele senta-se com os seus discípulos para essa última ceia deles, esse último jantar deles. E a partir daqui, então, os acontecimentos vão se desenrolar de uma forma muito rápida para a sua prisão e a sua paixão e crucificação. Diz que nesse momento, Jesus levanta-se da mesa, ele tira o seu manto, ele pega uma toalha e coloca em volta da cintura. E a forma como João coloca esse ato de Jesus é carregada de um simbolismo tremendo. Jesus tira o manto, esse manto de Jesus, que de certa forma representaria a sua realeza, mais adiante. Esse manto de Jesus, que quando os soldados estão lançando sortes, eles decidem lançar sortes para ver quem teria, quem guardaria. Eles não querem rasgá-lo e despedaçá-lo, mas eles querem mantê-lo. Esse manto real. Jesus se despe desse manto e ele pega uma toalha e ele envolve a toalha ao redor da sua cintura. E em seguida ele colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura.
João descreve isso novamente, carregado de simbolismo. O despir-se do manto e o tomar a toalha e vestir a toalha ao redor da cintura. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai falar sobre Jesus, ele vai falar sobre essa grande humilhação, esse ato descendente de Jesus, sendo Deus. Ele não se apega a essa divindade, mas ele esvazia a si mesmo. E ele assume, Paulo diz, ele toma a forma de servo. Então ele acaba se despindo dessa majestade e glória que ele tem como Deus. Ele vem a esse mundo como homem, Deus encarnado, plenamente Deus. Ele não deixou de ser Deus ao vir a esse mundo, plenamente Deus, mas encarnado como ser humano. E aí nessa figura humana, ele assume a forma de servo. Ele põe a toalha ao redor da sua cintura. Esse é um ato escandaloso. A toalha ao redor da cintura era a veste de um criado doméstico, de um escravo, de um servo doméstico. E era uma veste, uma maneira de se vestir que era desprezada tanto pelos judeus quanto pelos gentios. Ela representava o mais baixo nível de servidão naqueles dias. Don Carson diz que lavar os pés era uma tarefa normalmente reservada para os servos mais inferiores. Pares não lavavam os pés uns dos outros, exceto muito raramente e em sinal de grande amor. Alguns judeus insistiam que não se devia exigir de escravos judeus que lavassem os pés dos outros. Esse trabalho devia ser reservado para os escravos gentios. Tão baixo ele era na consideração dos judeus. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos que os discípulos de Jesus poderiam lavar os pés de Jesus, porque ele era o mestre deles. Eles poderiam se colocar na condição de servos ali e lavarem os pés de Jesus. Os discípulos de Jesus raramente iriam lavar os pés uns dos outros, dos seus pares. Eles dificilmente iriam fazer isso. Agora, era fora da imaginação deles, totalmente fora de cogitação, que o mestre pudesse se vestir como um serviçal e lavar-lhes os pés. Isso deixa todos eles de fato perturbados e explica a reação de Pedro. Embora Pedro tenha reagido, o que Pedro está expressando ali é o que possivelmente estava na cabeça de todos eles. Quando Jesus se aproxima dele para lavar-lhe os pés, ele diz: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus diz que sim. E Pedro diz: nunca. Ele usa expressões muito fortes aqui: nunca lavarás os meus pés. E Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E na característica de Pedro, ele diz: Senhor, não lave somente os pés, lave também as mãos e a cabeça, ou seja, lave o corpo inteiro. Então, essa característica que Pedro tem. Mas Pedro, ele está representando aqui a perturbação que havia em todos os discípulos com aquele ato, aquela situação que eles estavam se deparando agora. O mestre se torna servo, o mestre se coloca diante deles numa posição, numa postura para servir-lhes, e fazendo isso da maneira mais baixa, da maneira mais rebaixada possível, da maneira mais indigna possível, como um serviçal, mas indigno diante dos seus discípulos. Então Jesus, dessa forma, está fazendo aquilo que Paulo diz aos Filipenses: Jesus está esvaziando-se de si mesmo. Ele está assumindo, tomando a forma de servo, a postura de servo. Ele se despe do seu manto e ele veste a toalha. E Jesus faz isso, sabendo quem ele era. Não é que naquele momento Jesus teve uma amnésia, passou pela cabeça dele um momento em que ele esqueceu quem ele era. Diz o texto claramente que no versículo 1, sabendo Jesus que havia chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, e sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e que para Deus estava voltando,
sabendo dessas coisas, precisamente sabendo, Jesus faz o que ele fez. Novamente o texto de Filipenses: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Não considerou que a sua condição de glória e majestade ao lado de Deus, do Pai, seria algo a que ele devia apegar-se, mas ele decide esvaziar-se, ele decide se despir e vir a esse mundo, e ele se torna um homem, Deus encarnado, e ele se torna servo, ele assume a forma de servo. Então, que rei sou eu? O rei servo. Este é o rei servo. Grant Kendrick tem uma música que eu aprendi há quase 30 anos e que muitas vezes me pego cantarolando sozinho, que chama-se exatamente isso, The Servant King, o rei servo. E no coro dessa música ele expressa, ele diz assim: este é o nosso Deus, o rei servo. Ele nos chama agora para o segui-lo, para trazer as nossas vidas como uma oferta diária de adoração ao rei servo. O que nós encontramos aqui é exatamente isso, o rei servo, não somente anunciando que ele é um rei servo, mas demonstrando isso da maneira mais radical possível. Há um sentido aqui nesse ato de Jesus que é muito mais amplo do que aquilo que ele está fazendo ali. Evidentemente, Jesus está apontando para eles aquilo que ele faria a partir dali. Esse se despir e esse servir seria muito mais do que aquela lavagem cerimonial dos pés dos seus discípulos. Jesus estaria derramando a sua própria vida por eles. Eles seriam purificados pelo sacrifício e pelo sangue dele, como nós cantamos aqui. Ele estaria ensinando-lhes um novo caminho a percorrer a partir disso. Mas há algo profundo nesse gesto de Jesus que nos chama a atenção e que eu gostaria de propor a você duas lições a partir disso e uma exortação para todos nós. A primeira delas é que servir, ou esse servir de Jesus, é um ato de amor. Servir é um ato de amor. O que Jesus está demonstrando aqui é o grande amor que ele tem pelos seus discípulos. Verso 1 diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Esse até o fim aqui não é até o fim dos tempos, é até o fim da sua vida. É até o momento em que ele brada na cruz: está consumado. Jesus ama-os até o fim da sua vida. Esse é o intenso amor que Jesus tem por seus discípulos e que o leva para a cruz. Ele sente, como nós falamos, a angústia da cruz, da proximidade da cruz, mas ele sabe, ele veio para isso, e ele decide se entregar, e ele se entrega como um servo. Ele diz, Marcos registra, que ele diz aos seus discípulos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, entregar a sua vida como um resgate, como um sacrifício, como um preço pago por muitos. Então é isso que Jesus está fazendo, isso é o seu grande amor. E é interessante que Jesus faz isso espontaneamente, ele faz isso de maneira voluntária. Tem uma música do Guilherme Kerr, uma música antiga que já até entrou em alguns inários aqui no Brasil, de tão bela composição que é, e ela fala sobre o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, e fala desse Rei então que vem a esse mundo, e diz assim que ele faz isso de maneira espontânea, ele entrega a sua vida de maneira espontânea, ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Ele é movido então espontaneamente, sem nenhuma forçação humana, sem nenhuma obrigação, de maneira voluntária, espontânea. Ele é movido a servir por amor aos seus discípulos. E quão grande amor é este? Quando a gente olha o texto, é um amor imenso, porque Jesus ama os seus discípulos e demonstra isso pelo seu exemplo e o seu serviço a eles ali.
mesmo sabendo quem eles eram. Jesus ama mesmo sabendo que um deles iria traí-lo, mesmo sabendo que todos o abandonariam, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo. Ainda assim, Jesus se coloca na postura de servo e serve todos eles, movido por um grande e imenso amor. Agora, muitos de nós temos dificuldade com isso. Nós estamos dispostos a servir as pessoas, mas se nós tivéssemos o conhecimento que Jesus tinha e soubéssemos que essas pessoas que estamos servindo iriam virar as costas para nós de repente, nos trair, nos abandonar, negar que nós fizemos o bem ou qualquer coisa a elas, possivelmente nós reconsideraríamos a nossa disposição de servir. Possivelmente nós pensaríamos melhor antes de fazê-lo. Ou seja, o nosso amor talvez estaria condicionado à reação das pessoas. Será que elas vão receber isso? Será que elas vão apreciar esse gesto? Será que elas vão apreciar e agradecer ao nosso serviço? E nós ficamos, inclusive, muitas vezes indignados quando servimos e fazemos algo e demonstramos algo e as pessoas se esquecem, elas nos rejeitam, elas sequer agradecem por aquilo, porque de certa forma o nosso amor está condicionado a essa resposta. Mas Jesus não. Seu amor é puro, seu amor é tremendo, seu amor é divino. Ele serve mesmo sabendo que seria traído, abandonado e negado. Jesus diz isso. Marcos diz no capítulo 14, versículos 27, 29 e 30, disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu-lhe Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Então Jesus sabia disso. Jesus sabia que havia um traidor. Diz que ele sabia que Judas iria traí-lo. João fala que o diabo já havia colocado no coração de Judas que traísse Jesus. No versículo 10 e 11, Jesus fala: vocês estão limpos, mas nem todos, porque ele sabia quem, diz o texto, quem. Ele sabia que era Judas, e mais tarde a gente vê na narrativa que ele sabia que era Judas que iria traí-lo. Então, sabendo todas essas coisas, Jesus ainda serve. E ele faz isso, novamente, como um exemplo. Ele agora demonstra aqui aquilo que ele ensinou aos seus discípulos no Sermão do Monte, em Mateus 5, quando Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Devemos amar os nossos inimigos. Ele disse assim que não só os amigos, não só aqueles que nos amam, não só aqueles que respondem favoravelmente a nós, mas os nossos inimigos. Ele disse que nós devemos amar os nossos inimigos, e ele demonstra isso agora aqui, ao servir os seus discípulos com tremendo amor, mesmo sabendo do que se desenrolaria ali em diante. Então, o amor não escolhe a quem servir. O amor serve a todos. O amor não faz escolha. O amor não faz essa preferência. O amor se entrega, se doa e serve igualmente a todos. Então, a primeira lição aqui desse texto é isso. Servir de Jesus é um ato de amor. Um ato de amor. Segunda lição é que o servir é um modelo de conduta esperado por Jesus. Esse é um modelo. Jesus está aqui exemplificando algo que ele espera dos seus discípulos. Lucas, falando sobre esse momento em que Jesus está lá com os seus discípulos e que se passa toda essa história aqui, diz que surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Em Lucas 22, 24 a 27. Eles estão lá e entre eles começam a discutir e perguntar quem dentre nós é o maior. E Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim.
Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como aquele que serve. Então, enquanto eles estão discutindo, brigando, tentando saber quem é o maior, Jesus lhes dá um exemplo, Jesus lhes dá uma lição, Jesus lhes mostra quem é o maior, e ele diz que o maior é o servo, é aquele que serve. E para não ficar somente nas suas palavras, Jesus exemplifica isso com as suas ações. Nos versículos 12 a 15 diz que, tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, Senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Jesus, então, serve de modelo, de exemplo da conduta cristã, ou da conduta dos seus discípulos. É aquilo que ele espera dos seus discípulos. E Paulo interpreta isso muito bem em Filipenses 2. Antes de falar da grande humilhação de Jesus, que leva à sua morte, e depois a sua grande exaltação, Paulo diz: nada façais por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo diz que o sentimento que nós devemos ter, a atitude que nós devemos ter na relação uns com os outros, deve ser inspirada pela atitude de Jesus. E aí ele passa a dizer, essa atitude de Jesus, sendo Deus, não se apegou a essa condição de Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo. Ele diz que esta atitude de Jesus deve nos inspirar a nossa atitude na relação uns com os outros. É uma atitude de humildade, há uma atitude de considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Se fizermos isso, não teremos dificuldade em servir as pessoas, porque nós estamos nos colocando diante delas como servos. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não busque somente os seus interesses, não olhe somente para si, procure saber dos interesses do outro. Quais são as suas necessidades? Como eu posso servi-lo, como eu posso ajudá-lo? Então Jesus nos dá um modelo, um exemplo de vida, de conduta que Ele espera de nós. Ele diz, façam o mesmo, eu dei um exemplo para vocês, vivam assim. Conduzam as vossas vidas dessa maneira. Esta é a segunda lição. Então a primeira, servir é um ato de amor. A segunda, servir é um modelo de conduta cristã. E a exortação está no versículo 17. Jesus diz: se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. A exortação é essa. Jesus está dizendo, olha, vocês sabem isso, agora coloquem em prática, e se vocês colocarem em prática, vocês serão bem-aventurados, vocês serão abençoados, vocês serão felizes. Você busca a felicidade, Jesus está dizendo, a felicidade se encontra no servir. Servir como um gesto de amor, servir um ao outro. Bem-aventurados sois se a praticardes. Jesus está dizendo, não basta saber intelectualmente, é preciso viver essa realidade. E aí isso me lembra de uma história que eu li em um livro já há muito tempo, e da qual eu nunca me esqueci. E se você me permitir, eu vou fazer a leitura dela aqui. É uma leitura um pouco longa, então eu vou pedir a sua atenção, se possível, e a sua paciência. Ela foi escrita nesse livro do Gary Morse e Dean Nelson. O nome do livro é O Poder de Servir aos Outros. E Gary Morse é um médico norte-americano, e ele diz o seguinte: conheci Madre Teresa
quando estava viajando pela Índia. Testemunhei a compaixão que ela e outras pessoas tinham pelos pobres e prometi que voltaria para trabalhar ao lado dela algum dia. Na verdade, eu disse a ela que voltaria com remédios que ajudassem a aliviar a dor daquelas pessoas. Talvez os remédios pudessem salvar algumas vidas, eu disse. Ela sorriu, me agradeceu e apertou a minha mão. Ela apontou para uma caixa de remédios antigos que alguém havia coletado e mandado. Nós temos alguns remédios, ela disse. Trarei muito mais que isso, e não serão restos de americanos, eu disse a ela. Muitos anos mais tarde, realmente retornei, dessa vez com 90 voluntários e 50 toneladas de remédios que custaram mais de 12 milhões de dólares. Tudo foi doado por empresas farmacêuticas. Nenhum remédio estava vencido. Foram feitos especialmente para serem usados em Calcutá. Posso dizer que Madre Teresa ficou contente. Mas nós não queríamos apenas entregar os remédios e sair. Queríamos trabalhar ao lado das missionárias e fazer diferença na vida das pessoas. Quando olho para trás, percebo que alguns de nós nos sentíamos orgulhosos. Havíamos chegado para fazer o bem. Nosso grupo se dividiu em equipes de trabalho para visitar vários locais em toda a cidade. Minha pequena equipe foi ao lar dos moribundos com uma grande ideia. Estávamos prestes a aliviar sofrimento. Então, com todo o meu conhecimento e a certeza sobre a medicina, cheguei ao lar dos moribundos. Eu tinha algo a oferecer, pensei. É o lugar perfeito para que um médico seja designado. Eu queria fechar aquele local. Com um grande otimismo, olhei para a placa do lado de fora do prédio e pensei, logo mudarei essa placa e este lugar passará a se chamar Lar da Esperança dos Vivos. Sabia que eu faria a diferença. Irmã Priscila graciosamente cumprimentou-me com o nosso grupo e atribuiu-nos várias tarefas. Quando se dirigiu a mim, apresentei-me como um médico dos Estados Unidos. Coloquei o meu estetoscópio em volta do pescoço. Eu sabia que aquele era um lugar onde não havia quase nenhum cuidado médico para aqueles intocáveis. O que nós tínhamos a oferecer era milagroso. Minha mente começou a rever meu treinamento médico. Aquele era um lugar que precisava de mim. Sigam-me, por favor, guiava a irmã Priscila com o seu leve sotaque britânico. Entramos na ala masculina, um amplo espaço aberto com fileiras de leitos que continham o que apenas posso descrever como esqueletos com pele. Alguns eram golpeados pela dor, fracos demais para lutar contra os seus males ou até mesmo para comer. Para minha surpresa, prosseguimos rapidamente através dessa ala e seguimos para a próxima. Era a ala das mulheres. Um quarto repleto de mulheres emagrecidas, cujos olhos vagos olhavam o nada. Mas, uma vez mais, passamos por esse quarto sem parar. Pode haver um lugar mais necessitado do que este? Eu quis saber, minha mente revendo as doenças mais sérias que eu pudesse encontrar. Entramos numa cozinha primitiva, onde um simples almoço de arroz estava sendo preparado em cima de um fogo aberto. Que estranho, pensei. Por que queriam um médico em uma cozinha? Mas a irmã Priscila me conduzia através da cozinha para fora da porta dos fundos até uma estreita passagem. O que estariam precisando que eu fizesse? Será que havia alguém esperando do lado de fora, tão doente que não pudesse entrar na casa? Irmã Priscila apontou para uma pilha muito grande de lixo. Tinha um cheiro revoltante. Precisamos que você leve esse lixo rua abaixo até o lixão, ela explicou, entregando-me 2 baldes e uma pá. O lixão fica a várias quadras rua abaixo, não há como errar, disse, com um aceno de cabeça e um sorriso, e sumiu. A pilha enorme na minha frente estava fedendo, lixo de comida em putrefação, somente o que não podia ser reutilizado. Recuperando-me, deu um surpreso silêncio momentâneo, comecei a reagir. Lixo? Eles não entendem, sou um médico. Droga, Priscila, eu sou um médico, não um lixeiro. Em vez disso, coloquei meu estetoscópio no bolso e ataquei a pilha.
Enchi os baldes e caminhei rua abaixo. Parecia que cada par de olhos na aglomeração da rua me olhava enquanto eu carregava meu fardo fétido pelo ar úmido da manhã. Joguei o conteúdo no lixão e voltei para o próximo carregamento, tentando não notar que pessoas surgiam das sombras do lixão para fuçar em meio ao que eu tinha acabado de dispensar. Comecei a sentir pena de mim mesmo. Tinha ido na esperança de fazer algo significativo. Será que eles não tinham senso algum de liderança? Qualquer pessoa poderia ter carregado o lixo. Eu poderia ter ficado no prédio, salvando vidas. Metade da tarde havia passado quando terminei. Suando muito, cheirando exatamente como o próprio lixo, acomodei os baldes e a pá e passei pela cozinha, pela ala feminina, pela ala masculina, lugares onde meus dons poderiam ter sido usados, preparado para reunir minha equipe e dizer adeus à irmã Priscila por aquele dia. Logo, antes que ela aparecesse, vi algo, uma pequena placa escrita à mão nas próprias palavras da Madre Teresa. Não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com grande amor. Meu coração derreteu. Eu havia perdido completamente o rumo. Eu precisava dessa lição. Servir ao outro não se trata do quanto eu sei, quantos prêmios recebi ou sobre o que são as minhas credenciais. Trata-se de atitude e disponibilidade para fazer o que é preciso com amor. Eu vou ler novamente essa última frase. Servir ao outro não se trata do quanto eu sei, quantos prêmios recebi, ou sobre o que são as minhas credenciais. Trata-se de atitude e disponibilidade para fazer o que é preciso com amor. É isso que Jesus quer nos ensinar. Com a sua atitude, com o seu exemplo, com o seu lavar dos pés. Ele quer nos ensinar que o caminho que Ele tem proposto a nós é um caminho do serviço. É um caminho onde nos colocamos na condição de servo, onde estamos dispostos a abrir mão, ainda que momentaneamente, das nossas credenciais, dos nossos títulos, da nossa experiência, da nossa capacidade de mudar o mundo, para fazer coisas que sejam pequenas, ainda que seja simplesmente lavar uma louça ou varrer os chãos. Fazer isso. 2 semanas atrás nós tivemos uma enchente aqui no prédio. E eu me lembro que vários irmãos deixaram seus afazeres. Alguns deles estavam fazendo coisas importantes. E desceram. E pegaram um rodo. E começamos juntos a lutar contra a força das águas, para tentar impedir que as águas entrassem aqui no subsolo. E depois nos vimos vencidos por elas. E a única coisa que podíamos fazer é esperar que as águas pudessem diminuir a força para tentar, então, limpar o espaço e colocá-las para fora. E eu me lembro disso, vendo vários desses irmãos. Muitos deles não foram sequer chamados, espontaneamente, voluntariamente, percebendo a necessidade, se uniram, colocaram a mão, pegaram rodos, molharam os pés, a roupa, lutaram para servir. É isso, é essa atitude que Jesus espera de nós. É a atitude daquele que está disposto a servir, não importa o que seja. Há uma necessidade de fazer, eu estou aqui. Não espera ser pedido. É algo espontâneo, é algo voluntário, até porque é feito pelo amor. Eu amo e eu quero demonstrar isso com o meu serviço, com a minha devoção por servir. Há algumas maneiras pela qual nós podemos servir a Deus como igreja. E eu quero dizer 3 delas, de maneira muito simples. Primeiro, nós podemos servir a Deus como igreja através do nosso culto. O nosso culto, essa reunião, o momento que a gente se reúne semanalmente para cantar e louvar a Deus juntos e ouvirmos a palavra de Deus e participarmos eventualmente da Santa Ceia do Senhor e fazermos a nossa declaração de fé juntos,
esse momento, esse culto é um ato de serviço a Deus, de serviço comunitário. Tanto é que é interessante, eu gosto do termo em inglês para culto, eles falam de service, de serviço, porque juntos nós nos reunimos aqui e juntos nós oferecemos um serviço a Deus. Então o cultuar, o reunir-se aqui, dedicar nosso tempo para juntos estarmos aqui, essa frequência comunitária é um servir a Deus. Nós servimos a Deus, pelo simples fato de virmos, estamos servindo a Deus juntos, isso é um serviço. Quando Deus estabeleceu o sábado como um dia de repouso, Ele não tinha apenas em mente que eles tirariam o sábado para descansar, dormir o dia inteiro, não fazer nada. O sábado seria um dia de adoração a Deus. E aí, mais adiante na lei mosaica, isso fica muito claro, muito patente. O sábado se torna aquele dia de cultuar a Deus, de cultuar comunitariamente, de cultuar com a família, de expressar esse culto de adoração a Deus. Então servimos por meio do nosso culto. Nós servimos a Deus também com as nossas ofertas e dízimos, com a nossa contribuição financeira. Nós servimos a Deus quando damos, quando ofertamos, quando tiramos dos nossos recursos e do dinheiro este, vale a pena lembrar, se somos cristãos e se entregamos a nossa vida a Ele, dinheiro este que é dele, dinheiro este que nós reconhecemos que vem dele. Cantamos aqui, és a fonte, tudo é teu. Será mesmo tudo, Senhor, menos o que está na minha carteira ou na minha conta bancária? Não, tudo é teu. Então, quando nós devolvemos, através das nossas contribuições para Deus, nós estamos servindo. Isso é um ato de servir a Deus. Contribuir financeiramente é um ato de servir a Deus. Contribuir financeiramente na comunidade, na igreja da qual você faz parte, é um ato de serviço, é um ato de servir a Deus. Nós servimos a Deus com os nossos dons e talentos. Quando nós dispomos dos nossos dons e talentos, da nossa experiência, e falamos, está aqui, eu vou dedicar algumas horas da semana para usar disso que Deus me deu, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que o Evangelho seja proclamado, para que Deus seja conhecido, para que pessoas sintam-se abraçadas e amadas. Nós servimos com nossos dons e talentos. Então essas são 3 maneiras de servir. Aqui no Projeto 242, nas últimas semanas, a gente tem tentado fazer um levantamento do nosso índice de serviço. Às vezes a gente ouve alguém comentar no Facebook, ou perguntar, ou falar alguma coisa sobre voluntários, e poxa vida, precisa de voluntários para isso, precisa de voluntários para aquilo, e de fato a gente às vezes se vê na necessidade de pessoas voluntariando-se e servindo em diferentes áreas. Então nós decidimos descobrir, afinal de contas, quantos de nós estão engajados em servir semanalmente em alguma coisa. Estamos interessados em descobrir isso, e fizemos um levantamento prévio, não chegamos ao final, mas até agora nós descobrimos que daqueles que se identificam como membros dessa igreja e que são participativos nos cultos, porque tem pessoas que se identificam como membros, mas não aparecem, raramente elas aparecem, aquele tipo de pessoa que é membro, mas aparece uma vez a cada 6 meses, é um membro fantasma, né? Então, tirando esses membros fantasmas, dos membros que são participativos, e são mais ou menos entre 130 a 140 pessoas que são participativos aqui na igreja, que vêm aos cultos pela manhã e à noite, exceto quando tem final de campeonato, mas esses 140 participativos que vêm aos cultos, dentre estes, nós descobrimos que 70% deles, ou mais, estão engajados em algum tipo de serviço na igreja. Isso é um índice alto, esse não é um índice baixo. 70% ou mais estão servindo, muitos deles servindo inclusive em vários ministérios, não apenas em um, mas em vários ministérios durante a semana e no final de semana. Então nós louvamos a Deus por isso, meus queridos. Esse é um motivo de gratidão, e esse é um motivo de louvor a Deus, porque nós sentimos que a grande maioria dessa congregação e dessa igreja tem entendido que esse serviço e o servir é uma proposta de conduta de vida para o cristão, e tem abraçado isso. Graças a Deus, nós louvamos a Deus por isso. Muitas pessoas estão servindo
mais de 70% dos nossos membros estão servindo a Deus. Nós descobrimos também que a maior parte do serviço que esses membros oferecem não é serviço para dentro da comunidade, mas para fora. É esta a razão, inclusive, pela qual muitas vezes a gente tem que vir aqui no final de semana e pedir, precisamos de mais gente para trabalhar com as crianças, ou para trabalhar no suporte, por exemplo, porque essas são áreas que estão engajadas no serviço para o culto aqui, para a comunidade, internamente. E temos, de fato, carência de mais pessoas nessas áreas. A maior parte das pessoas que estão servindo para fora, em projetos para abençoar pessoas fora da igreja, para abençoar, no Steiger, há um grande número de voluntários, de pessoas engajadas servindo com o Steiger, para fora, para alcançar, para evangelizar, há um grande número de pessoas servindo em diferentes áreas do Compassiva, que acontecem aqui durante a semana, servindo para fora, para abençoar pessoas de fora da comunidade. Então, há um grande engajamento de pessoas. Novamente a gente louva a Deus por isso, mas você se lembra, nós começamos esse ano com uma série intitulada Mais, queremos mais, né? Nós queremos mais. Então nós não estamos satisfeitos com 70%, nós queremos mais, nós queremos trabalhar para termos 100%. Nós não estamos satisfeitos com essa membresia fantasma, nós começaremos a provocar essas pessoas para que elas tomem uma posição e para que elas se decidam se elas são de fato membros ou se elas são visitantes. Nós queremos mais, nós iremos provocar isso, porque nós entendemos que Deus nos chamou para alguma coisa maior e mais profunda. Somos gratos a tudo que Deus tem feito, mas queremos mais. Louvamos a Deus por essa disponibilidade. Mas queremos mais, queremos ver mais pessoas participando dos cultos, queremos ver mais pessoas contribuindo. De fato, uma das grandes carências que nós temos aqui é a carência financeira. O índice, se nós temos um alto índice, consideramos de pessoas voluntariando e servindo, comparativamente com outras comunidades e outras igrejas, o nosso índice de contribuição é mais baixo. Ele não chega àquilo que deveria ser. Então significa que nós precisamos envolver mais nisso, nós precisamos despertar mais isso. Nós quase não falamos sobre dinheiro e recursos aqui, é raro, e talvez as pessoas continuem pensando que não há necessidade financeira. Nós precisamos aumentar as contribuições financeiras aqui em nossa comunidade. Nós queremos mais, e nós queremos ver mais pessoas servindo com seus dons e talentos, e mais pessoas servindo com a sua atitude, pessoas que tenham essa atitude, que não vão bater na mesa e falar, não, mas eu sou médico, mas pessoas que, ainda que sejam médicos experientes, médicos dos Estados Unidos, estejam dispostas a colocar a mão no balde cheio de lixo e carregar a rua abaixo, ou fazer qualquer uma dessas coisas que não parece ser dignas da sua experiência, mas que são um exemplo de um coração quebrantado, que entendeu o Senhor Jesus, que entendeu que esse rei é um rei servo, e que nos chama para oferecermos as nossas vidas em uma oferta diária, de adoração ao rei servo. Que possamos abraçar isso, que possamos receber isso como a palavra do Senhor e como o chamamento do Senhor para nós, que possamos continuar engajados nas coisas que nós já estamos engajados, que possamos ir além naquelas coisas que talvez não estejamos tão engajados assim. Vamos orar juntos. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui hoje à noite, nesse lugar, nesse espaço de culto. Deus, quando nós nos lembramos que milhões de pessoas ao redor do mundo se reúnem para cultuar ao Senhor aos domingos, em diferentes partes do mundo, e quando nós pensamos que para milhões dessas pessoas, esse ato de cultuar é marcado muitas vezes por uma certa insegurança. Quantos vão se reunir com seus irmãos para a adoração comunitária e dominical, apreensivos, secretamente, correndo o risco de serem presos, torturados, expostos
a humilhação. Contudo, continuam, perseveram, se arriscam e servem ao Senhor com seus cultos. Deus, nessa comunidade, muitas pessoas vêm de longe, dirigem de diversas partes dessa enorme, gigantesca cidade. Nós louvamos ao Senhor pela disponibilidade destes irmãos que fazem isso semana após semana. Nós nos lembramos de que há milhões de irmãos, todavia, em certas partes do mundo, que fazem e que percorrem distâncias iguais ou maiores, mas têm que fazer o percurso a pé. Caminham durante horas, muitas vezes, para chegarem ao lugar do culto, para terem um momento de cultuar com seus irmãos da fé, de cantar e de ouvir a Tua palavra. Deus, que essa atitude desses irmãos em tais condições possa nos encorajar e possa nos inspirar, principalmente quando nos sentimos desanimados ou cansados, ou sentimos que a distância é muito grande, que possamos nos lembrar que temos à nossa disposição um meio de transporte, que podemos chegar, que não temos que caminhar a pé, e que possamos então ouvir, ecoar as palavras do salmista em nossos corações, em nossos ouvidos e mente. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que congregar juntos seja um motivo de alegria para todos nós. Deus, nós oramos para que contribuir com a obra do Senhor não seja um peso, para que contribuir com nossos dízimos e ofertas seja algo que façamos com gratidão em nosso coração, seja algo que façamos, ó Deus, como expressão da nossa confiança, da nossa fé e da nossa dependência por Ti, como algo que expressamos como reconhecimento de que de fato tudo é Teu, tudo que temos, tudo que somos, toda a nossa força, inteligência, sabedoria, próprio trabalho que desempenhamos, tudo é Teu. Nada seríamos sem o Senhor, nada poderíamos sem o Senhor. Então, Deus, que possamos assumir cada vez mais esse compromisso de voluntariamente, com gratidão no coração, contribuir financeiramente com a Tua obra. E Deus, que possamos crescer ainda mais no serviço, que essa comunidade não tenha só 70%, dos quais nós louvamos ao Senhor profundamente, que essa comunidade tenha 100% de pessoas servindo ao Senhor. 100% de pessoas que entenderam o Evangelho, que entenderam a mensagem e que se dispõem a viver aquilo que o Senhor ensinou. Seguir o Teu exemplo, o exemplo do rei servo, que deu a sua vida por nós e que nos chama para segui-lo. Que esta seja de fato uma comunidade de seguidores de Jesus, não curtidores, não fãs, mas seguidores de Jesus, dispostos a segui-lo, a viver por Ele e, se necessário for, a morrer por Ele. Sejamos conhecidos por essa característica. É isso que nós pedimos e oramos, para que venha o Teu reino e que a Tua vontade seja feita na terra como nos céus. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém.